Boa noite, mensageiros. Não, boa noite. Ei, coisa boa. Quem aqui está empolgado para o que Deus vai fazer nessa noite? Quem está empolgado para aquilo que Deus vai fazer? Então já vamos começar então? Vamos começar? Eu quero que você fique de pé, por favor. Fique de pé. Me ajuda, Israel. Coloca a mão carinhosamente no ombro da pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: você vai chegar do outro lado. Fala, a palavra do Senhor para você nessa noite é: você vai chegar do outro lado. Quem que está comigo e vai chegar do outro lado, hein? Nós vamos chegar! Ei! Eu quero compartilhar com você uma palavra rápida. Está no livro de Josué, capítulo 4, versículo 1. Josué, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos. Esse é o momento do Senhor falar conosco. Nosso coração está aberto. Nosso coração como uma terra fértil para poder absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu tenho certeza que nós vamos atravessar como o povo de Israel atravessou o Jordão. Isso é uma promessa que o Senhor tem, que se cumpra nessa noite sobre nós. Nós queremos atravessar do outro lado, meu Pai. Jesus, que a Tua presença esteja conosco. Fala conosco. Eu sou 100% dependente do Teu Espírito nessa noite. Eu te louvo e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Ei, você vai atravessar. Você começou e você vai terminar. Tem muitas pessoas que começam e não terminam. Você não, você começou e você vai terminar. Ei, 2026 você começou em 2026 e você vai finalizar o ano de 2026. Como aquele povo atravessou o Jordão, você vai atravessar. Eu quero compartilhar com você essa história extraordinária. A passagem do povo de Israel em meio ao Jordão. E o que eu acho interessante é que Josué é um sucessor de Moisés. Moisés, todo mundo conhece Moisés. Moisés foi o grande legislador, o grande libertador. O Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Só que agora nós vamos falar de Josué, o seu sucessor. E o que eu acho interessante, paizão, é que Deus, através de Moisés, abriu o mar vermelho. E Deus, através de Josué, abriu o rio Jordão. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que aquilo que era impossível antes e Deus fez, Deus pode fazer de novo. Deus não é limitado ao tempo. Deus não é limitado a espaço. Qual o milagre que você precisou há tempos atrás e Deus fez? Deus é poderoso para continuar fazendo um milagre poderoso na sua vida, porque Ele abriu o mar vermelho e abriu o Jordão. O que é que você precisa que o Senhor faça hoje? Ele vai fazer hoje. O que eu acho interessante é que esses dois acontecimentos, de Deus abrir o mar vermelho e de Deus abrir o rio Jordão, foram acontecimentos que ficou marcado na história da humanidade. A minha filha Melissa hoje tem 2 anos. Eu ensino para ela a Bíblia. Daqui a um tempo eu vou especificar mais para ela. Ela vai entender e conhecer essa história, porque é uma história que passa de geração em geração. Se você não viu, não leu ainda a travessia do povo de Israel no Mar Vermelho, provavelmente você viu em algum filme, porque é muito conhecido. Só que o que eu acho interessante é que parece ser muito igual, pastor Bruno, a travessia pelo Mar Vermelho e a travessia pelo Jordão. Só que existia uma coisa diferente entre elas. Mas qual coisa diferente entre elas que é diferente na travessia? Porque foi o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que abriu o Jordão. Mas qual que era a coisa diferente que tinha? A coisa diferente que tinha era o sentimento do povo naquele momento. O sentimento no Mar Vermelho é um. O sentimento no Rio Jordão é outro. Eu vou te explicar. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés: Moisés, estende o cajado. E o Senhor abriu. Agora você imagina 2 paredões gigantescos de água se formando, um do lado do outro. E a Bíblia diz que o povo de Israel passou a pés enxutos. Que isso? Passou em terra seca. Você consegue imaginar essa cena? Mas o que eu acho mais poderoso e profético, eu quero compartilhar com vocês Êxodo capítulo 14, versículo 13. Essa palavra me pegou por dentro há muito tempo, sabe? Vem queimando meu coração, que diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e veja o livramento que o Senhor
trará hoje. Fala comigo, trará hoje. Fala comigo, trará. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Escuta isso. Chegamos nessa parte, que a Bíblia diz que o povo de Israel sai do Egito e vai correndo. Eles se deparam diante de Migdol e Pihahirote, e tinha um mar em frente a eles. Então eles estavam cercados, não tinha para onde ir. E o povo começa a reclamar com Moisés: Moisés, não tinha sepulcros no Egito para a gente morrer lá? Você nos trouxe para esse deserto para que nós perecemos aqui? Só que a Bíblia diz que o povo de Israel já estava diante do Mar Vermelho, e vinha Faraó e seu exército atrás. Eles envinham, porque a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E eles enviam. Agora você imagina o povo diante do mar, sem nenhuma saída, e vindo seus inimigos atrás. Imagina o desespero de cada pessoa, de cada mãe, de cada pai. Pai que tem sua família, falando: não é possível que nós vamos morrer aqui. Imagina agora o desespero. E eles chegam. E o que eu acho mais poderoso é que antes de Deus dar a ordem a Moisés, pastor Bruno, a Bíblia diz que ele disse: os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais o verão. O que tem de mais nisso? Receba essa palavra, pelo amor de Deus, uma palavra profética. Se você acredita, você pega. A Bíblia está falando que os inimigos deles vinham atrás. E Moisés disse: os inimigos que você vê hoje, nunca mais você verão. O que quer dizer com isso? O que tem percorrido a sua vida anos e anos? Será que é crise de ansiedade? Será que é depressão? Será que é escassez? Será que é síndrome do pânico? O que tem percorrido a sua vida dia após dia? Parece que você corre e tenta te alcançar. Qual dificuldade que está cravada na sua vida e você não consegue largar dela? A palavra do Senhor para você nessa noite é: nunca mais você vai passar por isso. Ei, nunca mais você vai passar por isso. A dificuldade que você vê hoje, nunca mais você passará por ela, porque o Senhor pelejará por você. Nunca mais. Agora vem aqui. Agora imagina, Deus abre o mar e o povo começa a atravessar. E qual era o sentimento do povo? Diego, naquele momento, correndo dos egípcios, era um sentimento de quê? De fuga. Imagina um atrás do outro correndo. Vamos embora, vamos correr, vamos atravessar, porque os egípcios vêm. Sentimento de quê? Sentimento de medo. Correr para salvar as nossas vidas, vamos. Esse era o sentimento que estava emplacado no coração deles, na travessia do mar. E a Bíblia diz que o exército de Faraó veio até no meio do mar. Sabe por que o exército não alcançou? A Bíblia diz, se não me engano, no versículo 14, versículo 24 ou 25, que o Senhor amassou a roda dos cavalos. Agora você acha que você chegou aqui foi porque foi simplesmente à toa? Não. Quantas coisas queria te parar você no dia de hoje? Você que não sabe os livramentos visíveis e invisíveis que Deus te deu. O Senhor que não deixou o inimigo te tocar. O Senhor que não deixou o inimigo barrar você, porque Ele tinha uma palavra para você. Ei, o Senhor está cuidando de você em cada detalhe. Mesmo que você não veja, Ele está cuidando, porque Ele só não alcançaram o povo, porque o Senhor invadiu aquele acampamento onde eles estavam e amassou as rodas. Em outras versões diz, quebrou as rodas. E a Bíblia diz que quando eles acabam de atravessar, Moisés estende o cajado. E aqueles egípcios nunca mais o viram. O sentimento de atravessar o Mar Vermelho era um sentimento de medo, um sentimento de fuga. Mas eles atravessaram. Agora escuta isso. Mas e o Rio Jordão? Qual sentimento foi gerado? O que aconteceu? Porque Deus abriu do mesmo jeito. Água de um lado, água do outro, e eles passaram em terra seca. Eu preciso te falar duas coisas antes de dizer o sentimento. Presta atenção. Quando o povo chega diante do Rio Jordão, para poder atravessar ele, você precisa entender que do Mar Vermelho até Miriam, eles chegarem diante do Jordão, já havia passado muito tempo. Já havia passado muitos anos. Então já não era mais a mesma forma de viver que eles viviam, porque eles atravessaram o mar fugindo.
Só que já tinha passado muito tempo. E eles em direção à terra a qual Deus tinha prometido para eles. Agora você imagina você peregrando dia após dia, noite após noite, acampando, desmontando tenda, montando tenda, desmontando tenda. E eles chegam diante desse Rio Jordão, já não era mais com o mesmo sentimento. Quem aqui já viajou para muito longe? Parece que a viagem nunca chega. Gente, eu vou contar aqui. Eu fui para o Rio de Janeiro, de carro. As companhias eram maravilhosas. Mas eu vou te falar uma coisa. Parece que não chegava, nunca, de carro. Mas é nunca. Eu falei, gente do céu. Mas parece que não chega, não passa. Chão, mais chão e mais chão. E parece que quando a gente está numa viagem longa, dá vontade de voltar para trás. Não, vamos embora. Vamos voltar para trás. Nem te conto. Caminho do ruim, né? Agora presta atenção, quando você vai em algum lugar que é muito longe, parece que não chega, é cansativo. Não tem jeito nem mais de sentar de um lado do outro, tudo está doendo, meu Deus. E pior do que o Rio de Janeiro, lá é lindo, as praias são lindas. Pior do que o Rio de Janeiro foi a viagem que eu fiz de ônibus. Irmão, eu fui para Brasília de ônibus. Meu Deus, que sofrimento, nunca mais, se Deus quiser. Lucas, comparemos as passagens de avião. E nós fomos. Gente, não tinha posição de dormir mais. Eu, pelo menos, para dormir está tranquilo, irmão, encostei e dormi. Mas não tinha mais posição de dormir. Então uma viagem que ela é longa, cansativa, dá vontade de voltar para trás. Só que aqui, irmão, o povo de Israel não podia nem voltar mais para trás. O Egito estava muito longe. Nem se ele quisesse desistir, mas não dava, estava muito longe. Agora escuta isso. E eles chegam diante do Jordão, mas qual que é o sentimento então, Maico? Que eles atravessaram o Jordão. Vira para o irmão que está do seu lado e diz: o sentimento que eles sentiram ao atravessar o Jordão era: estamos mais próximos. Fala com ele: não, estamos mais próximos. Estamos mais próximos. Estamos chegando. Porque era uma palavra que Deus liberou. Vocês vão para a terra que mana leite e mel. Irmão, quando eles estavam atravessando o Jordão, o sentimento deles era: estamos mais próximos. Estamos chegando. A viagem foi longa, mas estamos chegando. Escuta isso. O sentimento deles é um sentimento de gratidão, de felicidade. Porque estamos mais próximos daquilo que Deus nos prometeu. Estamos mais próximos da promessa que Deus nos fez. Estamos mais próximos de entrar na terra a qual Deus prometeu aos nossos antepassados. Estamos mais próximos de chegar ao objetivo. Eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Está mais próximo de você entrar naquilo que Deus falou que você ia entrar. Está mais próximo de você receber a promessa a qual Deus te disse um dia: vai acontecer. Você está mais próximo. Você não está autorizado a desistir, porque você está mais próximo. Você está mais próximo. Eu consigo imaginar o pai dizendo para o filho: paizão, tá vendo? Valeu a pena. Valeu a pena suportar até aqui. Imagina a mãe falando para o pai: Deus falou e está fazendo. E está cumprindo. Ei, vem aqui. Escuta. Não sei como você está. Às vezes você está com promessa há anos te falaram e você está correndo em direção a ela, mas parece que não chega nunca. Parece que está longe demais ainda de se tornar realidade aquilo que Deus falou com você um dia. Mas deixa eu te falar, a recompensa é muito maior do que o tempo de espera. A recompensa é muito maior do que o tempo de espera. Agora você precisa entender 4 pontos e eu vou encerrar, para você entender o que fez aquele povo. E aqui eu começo a minha ministração. Josué capítulo 3, versículo 14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento ou tendas para atravessar o Jordão. Michael, como que eu vou atravessar de um lado para o outro? O primeiro tópico para você é: você precisa desarmar suas tendas. Como assim? Vou te explicar. Você precisa deixar
certos vínculos. Você precisa deixar certas pessoas. Você precisa ter a coragem de abandonar, porque a tenda tipifica um lugar de acomodação, de estagnação. E para esse tempo que você precisa desarmar as suas tendas, pessoas sairão da sua vida. Você tem que estar disposto para isso. Tem coisas que você vai precisar abrir mão para poder alcançar a promessa a qual Deus designou para você. Você quer atravessar? Você quer atravessar? Você quer chegar do outro lado? Então você precisa abrir mão de coisas. Escuta isso, e principalmente de pessoas, porque para uma estação foi bom, mas para essa estação que está vindo não serve mais. Escuta isso. A Bíblia diz que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Se você ler a Bíblia, é um dos encontros que os discípulos não participaram, que foi com a mulher samaritana. Por quê? Porque eles não tinham estrutura para ouvir aquela conversa. Às vezes você está achando ruim de pessoas que saíram da sua vida, mas é Deus removendo, porque elas não têm estrutura para comportar o seu novo estágio. Primeiro tópico, você precisa abrir mão. E abrir mão é como se fosse um tipo de sacrifício. E a verdade é, a questão nunca vai ser o que Deus vai me dar, mas sempre aquilo que eu estou disposto a abrir mão por amor a Ele, ou seja, aquilo que estou disposto a abrir mão para sacrificar. E você precisa entender que o sacrifício é um veículo que te leva do vale ao monte. Todo estágio novo da nossa vida nós precisamos sacrificar alguma coisa. Todo romper começa com sacrifício. Toda nova estação começa com sacrifício. E lembre-se, o seu sacrifício hoje é o veículo que vai te transportar do vale para o monte. Você está disposto a abrir mão para poder atravessar do outro lado? Ponto 2. Eles estavam diante do Jordão. Agora isso aqui é muito poderoso. É muito poderoso. Eles saem das suas tendas. Se você ler o livro de Josué, se não me engano, capítulo 1, já vai narrar essa história, que Deus falou com eles, daqui 3 dias eu vou abrir o Jordão, e vocês passarão por ele. Antes de ele atravessar, no capítulo 4, no capítulo 1, Deus já disse, vocês vão atravessar. Daqui 3 dias, Deus colocou data para aquilo acontecer. Daqui 3, eu não sei o que você precisa, mas daqui 3 dias, Deus vai colocar na sua mão. Daqui 3 dias, o seu telefone vai tocar. Daqui 3 dias, o seu patrão vai aumentar o seu salário. Daqui 3 dias, alguém vai abrir uma porta para um grande empreendimento que você tem sonho, porque Deus disse, daqui 3 dias, eu vou abrir o Jordão. Irmão, daqui 3 dias, algo poderoso vai acontecer na sua vida. Tem alguém aqui para acreditar nessa palavra nessa noite? Daqui 3 dias, o Senhor vai fazer algo poderoso. Agora você precisa entender que eles estavam diante do Jordão. Eles passaram por grandes dificuldades durante o tempo e se depararam diante do Jordão. Eles estavam mais próximos de conquistar o que Deus tinha falado. Só que você precisa entender uma coisa muito interessante. Ninguém por si só conseguia chegar até essa estação sozinho, se não fosse a mão de Deus com eles. Porque a Bíblia diz que no deserto, Deus colocava uma nuvem tampando o sol durante o dia, porque o calor é escaldante durante o dia. Mas ele mandava uma coluna de fogo à noite para guardar e resguardar o povo, porque de noite no deserto também é muito frio. A Bíblia diz que eles andavam e as roupas cresciam em seus corpos. A Bíblia diz que as sandálias cresciam. Ei, sozinho eles nunca teriam conseguido chegar aonde chegou. Agora eu vou traduzir para você. Você está aqui hoje, e você pode pensar que foi por meros esforços seus. Não, foi a boa mão do Senhor que esteve com você todos esses anos.
O seu negócio hoje pode estar voando, mas você lembra como você começou? Eu não sei se você começou como eu, na garagem de uma casa. Você lembra como você começou? As dificuldades que era? O seu negócio hoje está voando, está bem estruturado. Você lembra que você pedia uma família para o Senhor? E Ele te deu uma esposa, Ele te deu um esposo, Ele te deu filhos. Você lembra como você começou? Ei, eu quero te dizer que sem o Senhor, você não estaria aqui. Então você precisa entender que quem levou eles até o Jordão foi a poderosa mão do Senhor que levou eles. Sozinho, nós não conseguiríamos. Ninguém suportaria o que o povo de Israel suportou. Ninguém conseguiria os grandes feitos que o povo de Israel conseguiu. Mas por quê? Mas porque Deus era com eles. Deus que trouxe você aqui. Tópico 3, Josué capítulo 4, versículo 11. Quando todos tinham acabado de atravessar. Agora você consegue imaginar comigo? Imagina uma multidão se posicionada à ponta de um Jordão, o Jordão aberto no meio, e eles começam a atravessar. Imagina eles atravessando agora, aquela multidão de gente atravessando. A Bíblia diz que quando eles acabaram de atravessar, não, vamos lá comigo, eles acabaram de atravessar. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia não diz que alguns atravessaram. Ela fala que quando eles acabaram de atravessar, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que quando um pai de família chegou do outro lado, ele não gritou: mas cadê a minha esposa? Cadê os meus filhos? Cadê o meu caráter? Cadê a minha integridade? Cadê? A Bíblia diz que ele não disse isso. A Bíblia diz que ele atravessou. Ele não olhou para trás e gritou: mas cadê a minha esposa, minha família? Não, ele não gritou. A Bíblia diz que eles acabaram de atravessar. Mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer que você vai atravessar, mas sua família também vai com você. Ninguém vai ficar para trás. Ei, a estação que Deus tem para você, você vai ir, mas também vai toda a sua família. Ninguém vai ficar para trás. Ei, ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Você vai, sua mãe vai, o seu pai vai, sua sogra, o seu sogro, o seu tio, a sua tia. Ei, todo mundo vai atravessar a nova estação que Deus tem para você. Ninguém vai ficar para trás. Vai todo mundo. Você vai atravessar. Porque o que adianta? O que adianta eu chegar do outro lado e perder a minha família? O que adianta eu atravessar o Jordão? O que adianta eu conquistar os meus objetivos? Minha empresa ser sólida? Eu tenho um bom faturamento se eu estou com outra mulher? Não estou com a que eu comecei. Que me ajudou Deus do começo. O que adianta o meu coração ter sido corrompido pelo dinheiro, pelo bem material? O que adianta Deus plantar uma coisa no meu coração e quando ela germinar, eu comer a semente? Por que você acha que o fruto é doce e a semente é amarga? Porque a semente não foi feita para comer. O fruto sim. O que adianta eu atravessar e pisar em todo mundo? O que adianta eu crescer na vida e passando a perna nas pessoas? Não faz sentido nenhum. Mas o lugar que Deus quer te levar, meu amigo, o lugar onde Deus tem designado para você, a promessa que Deus te fez, é um lugar que mana leite e mel. É um lugar, meu amigo, que gastava 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Esse é o lugar que o Senhor prometeu a você. Mas você vai entrar, mas sua família também vai com você. Você vai entrar, os seus negócios vão com você. Você vai entrar e ninguém vai ficar para trás, pelo amor de Deus. Encosta a mão na pessoa que está do seu lado e diz: vamos passar junto, vamos entrar junto. Vamos junto. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Ei, mensageiros, vamos juntos para a igreja de 7.000 pessoas. Vamos juntos. Ei, mensageiros, vamos juntos para o Mensageiros College. Vamos juntos. Ei, mensageiros, vamos juntos para as nações. Vamos juntos. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás.
Vamos junto. Vamos juntos para os 7 montes de influência. Vamos junto. Vamos junto. Ninguém vai ficar para trás. O Senhor acredita em você. Ele potencializou você. Todos os milagres que decorreram na sua vida durante os anos, foi o Senhor te capacitando para o dia da promessa chegar. Ele falou, Ele vai cumprir. Ele vai fazer algo poderoso. Quando as pessoas duvidaram do Mar Vermelho e Deus abriu, não seria diferente diante do Jordão. Deus não mudou, meu amigo, quem mudou fomos nós. Mas esse ano é o ano da presença. Eu tenho certeza que ela vai te invadir no decorrer desse ano. E vai aparecer Jordão, vai aparecer Mar Vermelho. E você vai atravessar, porque você não se move por aquilo que você vê. Você se move por aquilo que você crê. E Deus já decretou uma palavra sobre você. É o ano de atravessar. É o ano da presença. Você será cheio do Espírito Santo. Deus vai te capacitar. Escuta isso. Eu caminho para finalizar. Josué capítulo 4. 4 e 5. A Bíblia diz: e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Escuta isso. A Bíblia diz que Deus ordenou a Josué: Josué, quando vocês atravessarem, peguem uma pedra, simbolizando as 12 tribos de Israel, coloque-a no ombro e atravesse. Mas para quê? Qual a necessidade de pegar uma pedra e atravessar com ela no meio do Jordão até do outro lado? No versículo 5 explica. Por quê? Porque elas servirão, escuta isso, elas servirão de sinal para vocês. Que sinal é esse? Qual a necessidade? No futuro. Paizão, nós estamos em janeiro de 2020. Deus já está em 2027, meu amigo. No futuro. Não estou entendendo, vou te explicar. Vai ficar de forma mais clara. Escuta isso, porque no futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, sabe o que ele vai falar? Essas pedras significam que Deus abriu o Jordão. Não, essas pedras significam que Deus abriu o Jordão. Vamos lá para nós finalizar. Deus abriu o Jordão. Deus abriu o Jordão. Agora vamos lá, Miriam. Quem aqui já trabalhou de servente, de pedreiro? Como que você faz quando você vai pegar um saco de cimento? Você pega ele, anda assim, ou você coloca no ombro? Porque você tem mais equilíbrio e força no ombro. Você joga ele aqui, você tem mais equilíbrio. Sim ou não? Sim ou não? Então agora você consegue imaginar o tamanho daquelas pedras? Que eles tiraram do meio do Jordão? Você acha que era pedrinha de cordão? Não, era pedra grande, para jogar num ombro. Mas qual que era a finalidade? A finalidade é para que quando os seus filhos lhe perguntarem o que são essas pedras, é que Deus abriu o Jordão. Agora escuta isso. Imagina agora cada um pegando uma pedra, colocando no ombro, porque era uma pedra pesada. Imagina eles caminhando com a pedra. Eu vou fazer figurinha, não vou fazer. Imagina agora eles carregando essa pedra no ombro. Ei, a pedra pesada, machuca o ombro, dói, é desconfortável. Agora você imagina eles falando com Josué: Josué, está doendo, Josué. A pedra, Josué, está pesada, está ferindo o meu ombro, está incomodando, Josué. Josué falando: foi Deus que mandou, carrega. Foi Deus que mandou, carrega. Aguenta mais um pouco. Mas para que essas pedras? Não, porque quando seus filhos perguntarem, você vai saber que Deus abriu o Jordão. E aqui eu finalizo. Pode ficar de pé.
Vamos lá. O povo atravessando o Jordão, com a pedra nos ombros. O seu ombro sendo ferido. Eles atravessando, incomodado, doendo o ombro. Quem sabe às vezes até chorando. Porque a caminhada machuca, dói, fere. Nós carregamos peso, sim. Mas Deus lança uma palavra muito linda que diz que porque no futuro, quando seus filhos perguntarão, você vai dizer: Deus abriu o Jordão. Agora você precisa entender uma coisa muito poderosa. Se você não pegou nada do que eu falei, pega isso aqui. Mas agora eu quero que vocês sejam ativados. Todo mundo comigo, pega uma pedra. Pega uma pedra, todo mundo pega uma pedra. Todo mundo pega uma pedra, isso, vai. Coloca no ombro agora. Começa a marchar no lugar que você está. Ei, sente o peso dessa pedra, sente o peso. Está ferindo o seu ombro, está ferindo, eu sei. Está pesado e a caminhada é longa, eu sei. Mas nós vamos chegar, eu já estou vendo o outro lado, nós vamos chegar. Está chegando. Mas está doendo, está incomodando, eu sei. Mas para que serve essa pedra? Essa pedra vai servir de quê? Quando eles perguntarem o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você, porque a pedra que você carrega hoje será o seu maior testemunho amanhã. A pedra que você carrega hoje será o seu maior testemunho amanhã. Ei, a pedra que você carrega hoje será o seu maior testemunho amanhã. O que você quer dizer com isso? Deus sabe dos seus choros, as suas lágrimas. Deus sabe o quanto tem sido difícil, mas vai servir de testemunho amanhã. E o seu testemunho amanhã vai gerar um ministério em alguém. O seu testemunho amanhã vai gerar um ministério e vai curar muitas pessoas. O seu testemunho amanhã vai gerar um ministério. E as pessoas vão ver. Porque vai perguntar para o pastor Bruno, como que você mora nessa casa desse tamanho? Pastor Bruno, como que você conseguiu fazer o maior pet shop da rede de Minas Gerais? Pastor Bruno, como é que você conseguiu fazer essas viagens internacionais? Como que você conseguiu mudar de carro? Como que você conseguiu? Ele vai dizer: a pedra que eu carreguei. As pessoas vão olhar para você e vai perguntar: como que foi? Você vai dizer: a pedra que eu carreguei. A pedra que eu carreguei. As pessoas vão dizer: o que foi? A pedra que eu carreguei. Mas você não estava com a vida toda embaraçada? Não estava com a vida toda destruída? O que aconteceu que agora eu te vejo feliz, alegre, cantando, louvando a Deus? Não, foi a pedra que eu carreguei. A pedra que você vai carregar vai gerar o seu testemunho, e esse testemunho ficará marcado na sua casa, na sua família, nas futuras gerações que vai vir. Ei, paizão, eles vão dizer daqui a um tempo, Mensageiros College, eles vão dizer uma igreja 100 vezes maior do que essa. Eles vão dizer uma igreja com 7.000 pessoas. Eles vão dizer aviões, helicópteros pousando no território da igreja. Eles vão dizer, e nós vamos dizer todos juntos: foi a pedra que nós carregamos. 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 Você não pode parar. Você não pode desistir. Eu sei que está difícil. Eu sei que dói. Eu sei que te corrói por dentro. Mas você não pode parar. Miriam, você não pode parar. Você não pode parar. Sua vida não é feita de momentos. Você sabe quem você serve. O Senhor entrará em providência em tudo que você precisa. Pessoas afastaram de você, mas quem cuida de você não é pessoas, é Deus. E vai colocar pessoas muito melhores no seu caminho. E hoje Deus está encerrando um quadro que acompanha anos atrás. As enfermidades que você vê hoje não mais verá. Prepare para esse ano de 2026. Deus te colocou lá em lugares poderosos. Você viverá o que você nunca viveu.
um fortalecimento do Espírito sobre você. Deus está tirando de você todo um peso espiritual que você carrega há tempos, de pessoas que colocam em você. Deus está tirando pessoas que só querem sugar você e colocando pessoas que vão abençoar você e o seu ministério. Está na hora, Miriam, de você fazer as suas malas, porque eu estou vendo você em um avião pousando em outra nação, porque quem cuida de você não dorme. Deus sabe das suas noites em claro por causa dessa igreja. Deus sabe das suas orações pelos pastores. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus vai fazer algo poderoso esse ano sobre a sua vida. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai renovar suas forças. Deus vai levantar você com mais autoridade e ousadia. Deus vai colocar você em lugares inimagináveis. O Senhor, essa noite, derrama sobre você uma nova unção. Deus, nessa noite, derrama sobre você uma nova unção e despedaça todo jugo. E despedaça todo jugo. Seja cheio agora da presença do Senhor. O Senhor está abrindo caminhos. O Senhor está abrindo caminhos.